Todos, estamos de volta com esse novo quadro aqui no Muito Além do Gesso, apresentado por eu, Matheus e por Bruno. O nome do quadro se chama Visão do Residente. Vem sendo um sucesso, obrigado pelos comentários de todos. E como nós dissemos no final do episódio, vocês escolhem quais são os serviços que vão ser falados aqui. Então, o episódio mais voltado foi o Into. E hoje eu gostaria de começar agradecendo já pela disponibilidade do Heitor para poder falar um pouco mais sobre o serviço. Pode se apresentar para o pessoal, Heitor. Boa noite, boa tarde. Roubando aí um pouco. Me chamo Heitor Carvalho, sou atual R2 do INTO, né, que é o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia aqui no Rio. Sou natural de Juiz de Fora, fiz a faculdade lá na Universidade Federal de Juiz de Fora e estou agora cursando residência de Ortopedia e Traumatologia aqui no INTO. É um prazer aí estar participando. Obrigado pelo convite. Sensacional, Heitor. Heitor, eu queria começar fazendo uma pergunta que eu entrei no seu Instagram e eu vi que você é flamenguista. Aí eu queria saber, isso pesa muito aí para ir pro Into? Porque meu pai é vascaíno. Aí eu falei, assim, esse caminho não dá para ir muito não. Mas Flamengo no Rio de Janeiro deve ser bom demais. Cara, na época das provas de residência, eu tive a oportunidade de escolher, consegui passar em outras instituições e eu brincava que o Flamengo foi um fator ponderante aí. Em brincadeira, claro, né? Eu acho que a gente não pesa só isso, tem que pesar outras coisas, né? Aqui é puramente a parte profissional, mas óbvio que a parte do lazer isso contribui. Eu gosto quando tem oportunidade, eu vou. É sempre um prazer, eu gosto bastante de ir no Maracanã quando dá. A R1 foi mais difícil de ir. Imagino. Mas eu queria começar só falando para o pessoal um pouco do Into. Eu dei uma pesquisada aqui e tem alguns dados de 2022. São 7.500 cirurgias realizadas em 2022 e ainda ficou abaixo da meta. A meta eram para ser realizadas 10 mil cirurgias. São mais de 150 mil atendimentos naquele ano. E aí o prédio, a estrutura, quem está escutando a gente pelo Spotify, se quiser habilitar o vídeo agora nesse momento, eu vou deixar passando aqui algumas imagens do Into, mas é um prédio de 70 mil metros quadrados, é um prédio que se iniciou e foi construído em 1927, passou por diversas reformas, tem listas com... Está dentro dos melhores hospitais do mundo, né? Inclusive serviço de ortopedia, tem uma lista que foi recentemente divulgada e coloca 3 hospitais ortopédicos aqui no Brasil como sendo dentro desses melhores do mundo, né? O Einstein, o Into e o Hospital das Clínicas da USP. Se você puder contar um pouco para o pessoal, um pouco melhor dessa estrutura, de como que é fazer residência lá. Vamos lá. Eu acho que o INTO ele acaba sendo, às vezes, menos conhecido que outros grandes serviços, por não ser vinculado, ele é um hospital puramente ortopédico, né? Então, às vezes, quem não é tanto do meio não conhece, igual às vezes fala o Einstein, que é conhecido não só pelo serviço de ortopedia, mas por todos os outros serviços, USP, né? Outras escolas grandes aí, Unifesp, Hospital das Clínicas de Minas Gerais, né? Enfim, né? Então, ele acaba sendo mais conhecido no meio ortopédico. É um grande serviço, né? A gente tem um volume aí, não tem noção dos outros serviços, mas é um volume muito grande, né? Acho que você fala um pouco aí tanto da parte clínica, ambulatorial. A gente tem ambulatório todos os dias de todas as especialidades, com uma demanda bem, bem grande. E também cirúrgica, né? A gente tem um centro cirúrgico, rodam lá 14, 15 salas cirúrgicas, com uma média aí, eu acho, de 30 a 40 cirurgias ortopédicas por dia, todo dia, de segunda a sexta. Lógico, de variadas complexidades, desde a mais alta complexidade até a mais baixa. A gente tem lá uma estrutura que não é tão comum de se ver via SUS, né? A gente brinca que lá a gente está um SUS Platinum, né? Às vezes a gente brinca. E realmente é uma estrutura de hospital particular, assim, de oferta de serviço, né? Que a gente às vezes espera que o SUS como um todo devesse ter. A gente tem acesso a uma variedade de pacientes, desde os mais simples até os mais complexos. A gente atende o estado inteiro do Rio de Janeiro, né? Não só a cidade do Rio, mas por ele ser um serviço nacional, a gente acaba também pegando o CN-HAC, que a gente chama, né? Então, vem pacientes referenciados do Norte, Nordeste,
às vezes áreas mais carentes, que não tem tanta suporte, esses pacientes acabam indo no INTO para realizar esse tratamento também, que muitas vezes são algo mais referenciado. A gente tem lá uma estrutura de, não que a gente use todos, né, mas são 250 leitos, a gente varia numa média ali de 200, então são 200 pacientes internados para ortopedia, né, então com fluxo ali rodando, e a gente tem ambulatórios de todas as especialidades, as subespecialidades, né, quadril, ombro, enfim, trauma, e a gente também tem uma coisa lá que às vezes até a maioria das pessoas não sabem, né, não sei o nível de conhecimento, é sobre a captação de órgãos, né, é algo bem interessante que existe lá também, e que a gente tem essa oportunidade de estar realizando isso aí durante os 3 anos de serviço que a gente está lá. A gente faz captação de tecido músculo-esquelético. Quem não souber também, isso é algo interessante aí. Mesmo a gente da área da saúde, às vezes você comenta, fala, como assim? Como existe transplante? Existe transplante, né? Músculo-esquelético, tendão, osso, enfim. É um serviço, acho que bem completo. A gente tem bastante parte prática e bastante parte teórica. É bem puxado, mas eu acho que é um serviço bem, assim, equilibrado. E Heitor, falando um pouco sobre o dia a dia ali, né, do Então, acho que para quem está ouvindo deu para perceber que é como se fosse uma Disneylândia da ortopedia, né? Enquanto em outros hospitais você tem ali, você briga com a geral, você briga com a GO, quem que vai pegar a sala no centro cirúrgico primeiro. Ali no Into não, acho que ali você tem o centro, deve entrar no centro cirúrgico e ali é mão de um lado, coluna do outro, mas ortopedia. Fora a estrutura que você tem, aquele suporte todo. Mas o dia a dia, como é a vida do R1 no Into? Como que você chegava que horas, saía que horas? Como que funcionava isso aí? Cara, eu brincava que o R1 era o R1 vampiro, né? Que você não podia ver a luz do sol. A gente, chega cedo de ser qualquer serviço, né? De R1, acho que você tá passando um pouco por isso. A gente tem sessão, né? A gente é bem cobrado da parte teórica desde o começo do R1. A gente tem sessão na faixa de 6 horas, 6 e meia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E os R+, nível assim, R3 a princípio, eles fazem essa sabatinha sobre o tema em cima do R1, todo dia. E aí cada dia é de uma determinada parte, né, uma subespecialidade. Por exemplo, terça é tumor, quarta e quinta atualmente a gente está com trauma, sexta pediátrica, segunda varia ali algo anatomia ou parte de ortopédica mesmo, né? Então, normalmente a gente tem essa sessão aí, 6, 6 e meia, que o R1 é arguído. Aí o R2 tem uma parte que ele é arguído, normalmente fica com a parte de tratamento cirúrgico. E é o R3 puxando junto com o staff que está ali orientando, né, fazendo as ponderações assim, sobre o caso. E a gente discute, enfim, vai agregando conhecimento sobre isso. E aí, cara, o R1 depois fica responsável, grande parte, né, tem responsabilidade principal de enfermaria. Mas eu acho que além da enfermaria, assim, apesar de você ter essa grande parte na enfermaria, burocracia, como qualquer tipo de R1, ele também tem bastante a parte cirúrgica, né? A gente roda, a cada 2 meses a gente roda entre as especialidades ali, né? Óbvio que a gente não consegue rodar tudo em um ano, né? A gente vai rodando o resto nos outros anos. Você também, desde o R1, começa a ter bastante vivência no centro cirúrgico, né? Que é o que a gente quer, na maioria das vezes, né? Escolher ortopedia é porque você tem um desejo maior pela parte cirúrgica, mas não que as outras partes fiquem de fora, né? Acho que é importante você ter o conhecimento, né, na vivência da enfermaria, óbvio que também um ambulatório, mas o R1, óbvio, vai ficar mais responsável pela parte teórica ali da sessão e também da tocação, né, se assim me entendem, de serviço, né? Fazer a parte, entre aspas, chata, né, que ninguém gosta de fazer, que é fazer a máquina girar no grosso modo, né? Mas, e aí vai mudando um pouco das funções, né? Acho que normal, a partir do R2, do R3, assim, as responsabilidades vão mudando. Mas é isso, cara. Aí você só sai na hora que tiver acabado a missão, né? Acabou a missão, mas aí, lógico que no começo você vai saindo sempre mais da noite, depois você vai ganhando habilidades, né? Vai ficando mais safo e aí vai ficando mais fácil o seu trabalho, né? Mas não menos difícil, né, cara? É difícil, R1 é puxado. E durante o R2 e o R3? O R3 você falou que fica responsável pelo R1, né? Mas o R2 tem um pouco dessa responsabilidade em cima do R1, de corrigindo também, e as atividades que você vai fazendo? Cara, o R2, ele tem a principal obrigação, assim, é ambulatório, centro cirúrgico. Óbvio que a enfermaria e a parte grossa, assim, vamos dizer, do centro cirúrgico é com o R1,
O R2 já fica mais ali na questão de centro cirúrgico, óbvio, mas se tiver um R3 ou, né, como o INTO tem bastante subespecialidade, R4, o R2 fica mais responsável na parte de ambulatório e ele fica orientando, óbvio, né? Então, assim, eu como atual R2, eu bem que supervisiono, eu tomo conta ali, vamos dizer, do meu R1, no caso eu não tenho R1, mas quem me ajuda lá, para evitar de dar problema pro meu R3, porque se o staff cobra do R3, né, assim, tende a ir descendo, né, o staff às vezes nunca vai cobrar diretamente do R1, né, então ele vai descer, não assim que ele não se trate direto com o R1, né, lá isso não tem muito disso, mas a cobrança ele vai cobrar da pessoa maior e assim vai descendo a cobrança, né, então assim, o seu rodízio bem feito mostra que a engrenagem funcionou. Então, isso parte desde do R1 até o R4, né? Que é o que a gente não quer que a gente quer que as coisas fluam bem, né? Que não tenha nenhum tipo de problema durante o estágio, né? Então, o R2 acaba que vai ter um pouco de responsabilidade de ensinar, né? Porque no começo é sempre assim, a gente não sabe até que alguém ensine e aí a gente vai, né? Educando. E, Heitor, sobre a parte que você comentou, cara, eu acho que tem o fato de você estar numa instituição em que tem todas as subespecialidades, você tem R+, de N áreas, é muito bom porque você acaba girando em vários, tendo convivência ali, você tem um follow-up do paciente, você não perde o paciente em momento algum, principalmente se você tiver o interesse em analisar a trajetória daquele paciente. No entanto, você acaba tendo essa questão das cirurgias, né? A prótese de quadril, normalmente quem vai colocar é o cara da sub de quadril. Se ele não quiser, vai para o R+, tem o R+, o R- dele, no caso. O volume chega a ser tão grande a ponto de ter pacientes para os R- operar, mesmo tendo inúmeros R+, inúmeras subs dentro da instituição? Cara, o INTO é um hospital basicamente ortopédico, né? Tipo assim, entre ortopedia e traumatologia, o forte lá é a ortopedia, né? Lá não é porta aberta. Então, assim, a gente tem a oportunidade de ver ortopedia, né? Na sua grande maioria, né? E eu pelo menos acho isso como uma vantagem, porque eu vejo hoje cada vez mais todo mundo migrando para a sua subespecialidade e ficando nela. E dentro dela é um mundo gigantesco de anatomia, gigantesco de cirurgias dentro da própria especialidade, e dentro da especialidade tem determinadas áreas, então assim, cada vez mais eu vejo ortopedista geral, mas você não para ali, você vai para a área, né? Então isso também te dá essa possibilidade de você ver se é isso mesmo que você quer e ver uma gama grande de cirurgias ali. Claro, staff, R4, R3, R2, R1. Mas acontece, cara, do R1 operar, não vou te falar que às vezes um serviço de porta que não tem R4, a pessoa pode ter operado mais que eu, mas acontece, cara. A gente tem a oportunidade de fazer cirurgia, eu consegui fazer prótese de quadril, eu consegui fazer prótese de joelho, sabe? No meu R1. Então, assim, acontecem as oportunidades, sabe? Você tá lá, é um volume tão grande, e óbvio que existem ali, né, o seu trato com o seu staff, o trato com os seus R+, e as oportunidades acontecem e você tem que estar ali também demonstrando que você também está preparado para aquilo. Seja por merecimento, mas também tem que ter um conhecimento técnico, né? Para tá ali e tá entendendo por que você tá fazendo, não sendo só replicador, né? Você tem que estar ali e sabendo por que você está colocando o afastador ali, por que você está botando tal instrumental naquele lugar ou naquela posição. E você sempre tendo a oportunidade de perguntar e demonstrando interesse, as oportunidades acontecem, entendeu? E eu acho que, assim, de modo geral, a gente tem a oportunidade de fazer coisas que, às vezes, R2, R3 de outros serviços não fazem, a gente sendo R1, entendeu? Mas claro que existe, entre aspas, a pirâmide. A gente está embaixo da pirâmide como R1. O que vier é lucro, né? Então, assim, você também tem que estar preparado e tentar aproveitar as oportunidades que acontecem. Que por lá você ter um grande volume, acontece situações de pessoa passar mal, sei lá o quê, e aí você tá lá. E aí a sua oportunidade tá lá. Você tem que estar lá para aproveitar, né? Perfeito. Heitor, você comentou pra gente, para mim, pelo menos, está claro que o volume cirúrgico do INTO é bem grande, você acaba tendo as oportunidades se você estiver disposto, pelo que você disse. E você comentou um pouco para a gente também que das sabatinas teóricas feitas pelo R3, né, para o R1. Mas você pode comentar um pouco para a gente sobre se tem mais atividades teóricas, reuniões clínicas, aulas, coisas do tipo lá no INTO? Assim, no geral a gente tem essa sessão, né, que é para todos os residentes, né? No geral, do R1 ao R3, o R3 cobrando no geral do R1
do R2. Isso muda um pouco depois na época da prova do teórico, que normalmente os residentes têm aquela liberação assim, formal para estudar focado na prova, né? De modo geral, a gente tem essas sessões. E aí, quando você está em cada subespecialidade ali, né, que você está rodando cada rodízio, determinados grupos têm a sua rotina de discussão, às vezes, de artigo, de sessão clínica, e que aí você participa dela de acordo com a demanda da chefia sobre aquilo, entendeu? Certos, por exemplo, se está na mão, se está no joelho, existe a sessão daquele grupo, e aí você participa dependendo de qual for a sua função naquela, né? Às vezes o R4 é mais cobrado, o R2, né? Mas aí você participa dependendo da sua cobrança sobre estar ou não naquela sessão, de você ter aquela disponibilidade, às vezes, daquele horário, porque você não está fazendo outra coisa do grupo. No grosso modo, são essas aulas e essas sessões clínicas de cada sub que você está rodando, entendeu? E aí, às vezes, acontece algumas aulas de, por exemplo, eu estou no joelho, está acontecendo tal evento da Sociedade Brasileira de Joelho, por exemplo. E aí os staffs convidam os residentes a participar, aí no encontro, aí depende mais de cada grupo que você tá, entendeu? Mas o grosso residências são essas de segunda a sexta, e aí varia de cada grupo que você tá ali, entendeu? Maravilha. Heitor, sobre a parte agora uma pergunta do que te surpreendeu, cara. Eu lembro que na época que prestava prova, você prestou um ano antes de mim, eu prestei depois, a gente conversava muito. Acaba que a gente pesquisa um pouco de um serviço, quer saber um pouco mais do outro. E do Intel eu não sei o quanto você sabia, se você já tinha contato com alguém que estava lá dentro que te passava determinadas características do serviço. Mas a minha pergunta é, o que mais te surpreendeu positivamente? Quando você pisou no Intel, eu falei, puta, meu, isso aqui eu não esperava isso aqui, isso foi legal. E dentro disso eu já engato a outra pergunta, que é como que estão as suas expectativas aí pro Heitor pós-Into. O que você vê aí do pessoal que está saindo do Into? A maioria fica no Rio, a maioria vai para fora. Eu acho que o Into é uma instituição que tem um nome a nível nacional, então acredito que deve disseminar profissionais a nível Brasil aí. Como que tá essa expectativa tua e o que mais te surpreendeu? Entendi. Cara, acho que a primeira coisa é um pouco, acho que o Matheus até mostrou, a estrutura de lá é algo impressionante quando você imagina algo SUS, entendeu? Então isso é um lugar novo, é bonito e é bem estruturado e realmente funciona no geral. Óbvio, como qualquer serviço público, nada na vida é perfeito, né? Não, nada só de serviço público, mas no geral. Tudo tem seu lado bom, tem seu lado ruim, né? Mas lá eu acho que realmente as coisas funcionam. E assim, lá a gente tá perto de grandes nomes da ortopedia, assim, às vezes você tá tão próximo dele e você não tem noção, às vezes, nível nacional, via geral, o quanto que esse cara é conhecido e quantas vezes as pessoas, sei lá, pagam pra ir numa palestra dele e você tá lá conversando com ele, às vezes assunto de futebol, você tá rindo com ele lá e você não tem, às vezes, essa noção, entendeu? E você é próximo, ele chama pelo nome, sabe? Eu acho que, assim, a questão da vivência com os staffs, eles são bem solícitos, todos ali, né, no geral. De você conversar, de você fazer uma pergunta, de você trocar uma ideia sobre a cirurgia e tudo. Então, assim, você ter a oportunidade de estar com grandes nomes que são reconhecidos nacionalmente, alguns até internacionalmente, e eles estarem, assim, te conhecerem, saberem quem você é, você ajudar a auxiliar aquele cara durante a cirurgia. Ele, às vezes, te dá um toque de alguma coisa que você deveria fazer ou não. Então, assim, uma das coisas que eu... antes, né, voltando um pouquinho, né, Bruno? Eu conhecia o Into porque ali acaba que Juiz de Fora, Rio, a gente tem um pouco da influência ali, já tem outras pessoas que já tinham passado lá da minha faculdade. Então eu sabia um pouco lá dessa questão, mas você só entende quando você tá lá. E às vezes quando você tá lá, você só entende, na verdade, aquilo tudo quando você vai para fora de lá, entendeu? Então às vezes a gente começa a dar plantão em outros locais do Rio, ou tem contato com outras pessoas que comentam assim, cara, vocês não têm noção o quanto eu vejo que vocês às vezes são um pouco diferentes do resto, entendeu? É diferente, né? Lá é um serviço realmente diferente. Então, assim, a gente tem oportunidades lá de, às vezes, que outros serviços não têm. Mas, né, eu não falo que lá é o melhor, porque não existe esse melhor serviço. Cada um tem seu ponto positivo, cada um tem seu ponto negativo, né? Cada um sabe o que quer para a sua vida e tudo. Mas lá existem algumas oportunidades que outros serviços não têm essa oportunidade. Da mesma forma, lá tem alguns déficits no serviço que alguns serviços têm uma vantagem, né? Assim. Mas eu acho que talvez o principal é esse contato com grandes nomes que são todos bem receptivos com o residente, né? De você trocar uma ideia, de você participar.
E você vê, cara, esse cara, porra, eu fui lá no Congresso Brasileiro, tava lotada a palestra dele, e aí, cara, eu tô lá todo dia, né, vendo ele e tal, e é isso. Acho que essa oportunidade de você estar com grandes nomes é o principal. Agora, na verdade, eu vou entrar em um tema um pouco espinhoso. A gente acabou já gravando um episódio falando sobre violência, sobre esses problemas, e acaba que muitas pessoas têm veem isso quando pensam no Rio, sabe? Se você puder comentar um pouco pro pessoal como que é isso. Eu imagino que, como você disse, o R1 é vampiro, né? O R1 não deve sofrer nada disso porque passa dia e noite o tempo todo no hospital. Mas como é fazer residência no Rio? Cara, o que acontece? Igual, foi um pouco disso. Quando me perguntavam, eu falei, cara, eu acho que eu não dei nem assim tanta oportunidade, né? Lá no INTA aí, uma outra vantagem lá, a gente tem moradia, a gente ia ganhar auxílio moradia, então eu morava, né, até pouco tempo, a minha grande maioria do tempo, né, no hotel. E aí, junto com você, tá outros colegas da residência, então a gente vai, né, ia junto, voltava junto. E a minha vida era basicamente hospital, hotel, hotel, hospital. E final de semana estudando para sessões para adiantar o que dava. Então, assim, eu particularmente não sofri nem vi nada do sentido perigos do Rio, que às vezes é bem noticiado aí. Mas, claro, sei de colegas que, por exemplo, foram assaltados, sei de colegas que tiveram o carro que deixaram na rua, quebraram o vidro. Enfim, a gente sabe do que acontece no Rio, mas eu, Heitor, não tive nenhum tipo de problema quanto a isso ainda, sim, sabe? Mas eu acho assim, da mesma forma que no Rio, não sei, o Bruno em São Paulo aí, tudo também é uma cidade grande, infelizmente, tem essa maior chance. Eu acho que as grandes capitais no geral e as outras cidades são perigosas, o Rio não é diferente, mas eu particularmente não tive nada. Mas eu também acho que talvez um pouco de falta de oportunidade também, não sei, né? Agora que tô tendo um pouquinho mais de tempo. Mas realmente, algo que a gente fica com medo quando a gente fala, não sei se eu vou prestar a prova para lá ou não, isso é algo negativo, né? Acho que a imagem do Rio às vezes se vende um pouco assim, né? A gente chegou meio que nessa conclusão também no episódio. Recife aqui também é perigoso. Acaba que Sim. tudo, Se você tudo vê, né? cara, a maioria das capitais, assim, são bem perigosas. Acho que você tem que saber onde você tá pisando, né? A hora que você tá andando, as coisas, você também não pode ficar dando mole, infelizmente, né? Mas existe o Rio, né? O Rio é o Rio, acho que todo mundo sabe, né? Ninguém precisa falar. Existe o ponto positivo e o ponto negativo, né? Aí, enfim. Beleza. Sensacional, cara. Matheus, tem alguma outra pergunta que você queria fazer pro Heitor? Eu queria só fazer mais uma, porque a gente inverteu a ordem do episódio, né? A gente começou falando sobre o Inter gigantesco, a gente falou sobre a rotina, mas a gente não acabou perguntando pro Heitor por que ele escolheu ortopedia. Verdade. Se puder contar um pouco, eu vi que você tem uma passagem ali grande pelas ligas de ortopedia, né? Eu não sei. As ligas eu vejo muitas vezes como sendo extremos, assim. A pessoa faz uma liga ou ela ama ou ela odeia aquela especialidade, sabe? Aí se você puder contar um pouco de como foi sua experiência com ortopedia durante a graduação e como que você acabou escolhendo. Eu no começo já percebi que eu queria algo cirúrgico. E aí eu acho que eu sou bastante fã de esporte, futebol, tênis, e gosto de assistir outros também. Então acho que isso na geral, acho que as pessoas que tendem um pouco para ortopedia têm um pouco desse lado do esporte junto. Mas eu acho que eu gostei mais da parte prática e bem assim resolutiva da ortopedia, sabe? Você consegue ver um resultado rápido da sua intervenção. Óbvio que muitas vezes você precisa do que o paciente ajude, né, no pós-operatório, isso é natural, mas você consegue ser bem efetivo na sua parte que você trata, né? Óbvio que existem coisas que, é cirúrgico, não é cirúrgico, fica naquele meio termo, mas eu acho que a questão da praticidade da ortopedia foi algo que me pegou. E outra coisa também que eu acho que a ortopedia ela é gigantesca em termos de possibilidades dentro da própria ortopedia. Você trata desde neném recém-nascido até o idoso que está com 99, 100 anos e teve uma fratura do colo do fêmur, que vai ser cirúrgico. Você trata mulher, você trata homem, você trata, né, a população. Você pode tratar tanto de emergência, ambulatório, cirurgia, plantão. Você pode tratar desde a cirurgia microscópica com mão, microcirurgia, cirurgia da coluna,
até cirurgia que você vai dar a pancada, vai dar uma marretada, cirurgia do quadril, do joelho. Então, assim, dentro da própria ortopedia, cada subespecialidade é muito diferente. Cirurgia que você fica 6, 8 horas em pé, cirurgia que você opera 15 minutos sentado. Então, assim, dentro da própria ortopedia, as subespecialidades, igual a gente falou no começo, são bem diferentes, sabe? Então, isso também é uma gama de possibilidades de trabalho, né? Então, assim, e de ofertas de serviços, né? Que a gente, cada um vai ter a sua vontade de trabalhar um pouco mais com aquela área, né? Com certeza. Acho que, Heitor, o papel do episódio aqui desse novo quadro do Meg foi cumprido. Acho que assim como a gente fez com o Brenan, deu para fazer um overview grande do serviço, o que, que é bom, o que, que é ruim, o que, que você gostou, o que, que você acha que talvez tende a melhorar. Eu acho que isso é importante, principalmente para aquela pessoa que está prestando prova. Eu lembro que quando a gente estava há pouco tempo prestando prova, às vezes pegava aquela dúvida, putz, será que é esse serviço mesmo ou não? E aquilo vai te consumindo uma energia ali todo dia, você fica meio receoso se presta ou não. E ter essa oportunidade de pegar a fonte de quem está ali dentro, te falando o que, que é bom, o que, que não é, eu acho que isso é um facilitador. Eu gostaria de ter tido isso na época a gente fazia isso via WhatsApp, conversava com as pessoas, isso foi interessante aqui hoje, acho que você contemplou bem aí as perguntas. Queria primeiro te agradecer em nome do Meg a participação, é um prazer tê-lo aqui, acho que a gente já conhece há mais tempo, te acompanha. O Matheus perguntou aí sobre as ligas, ele não respondeu, mas eu vou responder. É verdade. Cara, ele ia na liga, acho que da faculdade dele, quando eu chegava na minha, ele estava lá na sessão clínica da residência do Terezinha de Jesus, encontrava em Monte Sinai, então teve uma experiência vasta aí nessa parte. Verdade. Assim, só respondendo um pouquinho disso aí, né? Eu fiz liga, fiz projeto de extensão, fiz treinamento profissional, né? Aí eu conheci o Bruno na época da escola, depois a gente se reencontrou aí, né, Bruno, no meio da ortopedia, a gente conversou muito. Então, assim, eu acho que a faculdade está ali para te também ofertar tudo que a medicina ele tem, né? E esses projetos, nunca a faculdade por si só vai ser suficiente, então a gente, às vezes tem que correr por fora, né? A liga é uma oportunidade de você vivenciar e ver se é aquilo que você quer, né? E porque não só a ortopedia, mas as outras áreas, eu acho que se você tem um pouquinho de dúvida na ortopedia, você vai acabar desistindo no R1, né? Porque a tendência é ser um R1 puxado, realmente a grande maioria vai ser. Então, se você tiver um pouco de dúvida, eu acho que você desiste, né? Então, acho que ali é um pouco para você ter noção do que é o meio, né? Do que é esse... Né? Você está criando a sua carreira, né? Então, é uma maneira de você conhecer. Antes de eu te falar a palavra final pro Heitor, para ele fechar aí com a mensagem que ele quiser, deixar alguma indicação que ele queira, queria agradecer a todo mundo que nos ouviu aqui nesse novo quadro do MEG, tem sido um sucesso, a ideia é trazer outras instituições aqui com o mesmo objetivo, passar um panorama geral do serviço e espero que tenha a agregar a todos vocês. Heitor, a última palavra aí para o pessoal, quiser deixar alguma indicação, fique super à vontade, o espaço é seu. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de falar um pouco aí. Sou ouvinte, né, de vocês aí já tem bastante tempo aí e eu acho que vocês trazem um conteúdo bem legal, bem interessante, que é importante. Eu acho que muitas vezes a gente tem dúvida. Esse quadro que vocês estão fazendo é bem legal, acho que é bem importante. A gente tem essa dúvida bastante quando a gente está realizando a prova, eu também tive. E é sempre importante a gente ver o serviço que se encaixa na gente, né? E óbvio que antes disso tudo a gente tem que passar na prova também, né? Então, o mundo ideal é a gente poder escolher, mas também conhecer o serviço. Não, eu acho que não existe o certo, né? Não existe o errado. O que é certo para mim, o melhor serviço para mim não quer dizer que é o melhor serviço para o Matheus, não é o melhor serviço para o Bruno. E eu acho que a gente tem que tentar sempre extrair o nosso melhor para tentar ser sempre a nossa melhor versão, né? E às vezes entender que o que o Bruno quer, não, às vezes não é o que seja melhor para mim, né? Acho que eu passei um pouco disso quando eu fiz um pouco das minhas provas e eu acho que eu queria mais a uma instituição que eu passei por conta dos outros ou por conta do que às vezes os outros iam falar do que realmente o que eu queria. No final eu escolhi realmente o que eu queria, que era o INCS. E às vezes as pessoas falam, cara, como assim? Como você não foi para outra instituição? Né? E assim, não acho, acho que eu fiz a escolha certa, tô feliz aqui, extremamente realizado, acho que tem muita coisa ainda para acontecer. No mais é isso, o R1 acaba, o R1 passa para todo mundo já passou. E você vai passar, Bruno, você vai sobreviver, tenho certeza. E aí você vê o nosso crescimento, cara. O crescimento é muito grande e é isso, o nosso crescimento é exponencial. Isso aí.
Obrigado, Heitor. Obrigado, Matheus. Obrigado a todos vocês. A gente se vê em 15 dias, pessoal. Um grande abraço.